Olá, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o Arthur e vamos para mais uma notícia do mercado cripto. Antes de ler essa notícia, que é uma notícia que eu acho muito interessante, da Escola Cripto, Políticas Monetárias versus Bitcoins, o efeito Cantillon, eu acho que é isso mesmo que pronuncia. Eu vou ler aqui o rodapé dessa notícia da Money Times que eu acho importante, que fala assim: a informação contida aqui é para apenas fins informativos e educativos. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento jurídico, financeiro ou fiscal. O conteúdo desse artigo é unicamente a opinião do escritor, que não é um consultor financeiro licenciado ou um consultor de investimento registrado. A compra de criptomoeda apresenta um risco considerável. O autor não garante nenhum resultado em particular. Desempenho passado não indica resultados futuros. Eu já falei isso nos meus vídeos passados também. Todas as informações são destinadas à conscientização pública e são de domínio público. Essa informação não pretende difamar nenhum dos autores envolvidos, mas mostrar o que foi dito através de suas contas de mídia social. Por favor, pegue essa informação e faça a sua própria pesquisa. Bem interessante esse trechinho no final da notícia, e essa notícia eu achei interessante, força você a pensar um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Vamos lá, o seguinte tema na Money Times, o seguinte tema é Escola Cripto, Políticas Monetárias versus Bitcoin, o efeito Cantillon. Se você já vem estudando sobre criptomoedas há mais tempo, deve ter percebido que se tornar um Bitcoiners são holders de Bitcoin. Você pega, compra seu Bitcoin e deixa guardado na sua carteira. Nos faz apurar nosso raciocínio crítico e repensar em diversos assuntos. E isso é verdade. Passamos a dar valor às questões econômicas, e isso é verdade. Eu não dava valor à questão econômica há um tempo atrás. Até então, a intenção de fazer esse canal é para tentar conscientizar o máximo de pessoas que eu puder, né? Não quer dizer que eu falo que é certo, é errado, mas para a gente ter um bate-papo aqui sobre economia, sobre dinheiro, que é um assunto meio que tabu também, as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. Mas enfim, vamos lá para a notícia. E temas relacionados a dinheiro, entendendo melhor como todo esse ambiente complexo trabalha e a forma como impacta nossas vidas. A grande maioria das pessoas não se interessa por temas relacionados à economia. E a intenção de quem está no poder é que continue assim. Isso é fato, né? Não só economia, mas educação. O governo não quer pessoas educadas, querem pessoas burras, que eles conseguem manipular todo mundo, para que possam continuar tomando decisões de certa forma centralizada e muitas vezes injusta. Pode demorar um pouco, mas a compreensão sobre o Bitcoin acontece e então passamos a entender o porquê de ele fazer sentido. Fica claro que algo não está certo e que talvez estejamos sendo prejudicados. Se esse for o caso, você já deve ter percebido que as decisões tomadas de forma centralizada por bancos centrais e governos impactam fortemente as pessoas, e na grande maioria das vezes acabam beneficiando alguns e penalizando a maioria. A gente viu aí, né, com a pandemia, dá para ter uma noção clara sobre isso, mas vamos ler aqui mais. Dois exemplos são de que o FID anuncia um programa de flexibilização quantitativa, efetuando a compra de vários tipos de títulos de dívidas em poucos meses, ou quando o governo americano anuncia novos pacotes trilionários de estímulo e manutenção da taxa de juros em patamares negativos. Estão, na verdade, guiando uma forma de política monetária que continua gerando distorções econômicas e perpetuando um sistema impiedoso, que beneficia alguns, poucos privilegiados, enquanto a população vê sua riqueza perder o valor no decorrer do tempo. O brasileiro vive isso aqui. Injeta milhões de dólares, trilhões de dólares na economia. O Brasil também injeta muito dinheiro na economia. Você vê hoje você acha uma carne aí com R$ 40 o quilo, pelo menos aqui na minha região, um saco de arroz 25, R$ 30. E o salário mínimo da pessoa continua R$ 1.000. Né? Então o pai de família perde o poder aquisitivo dele. Ganha um salário mínimo, vai pagar um arroz de R$ 30, uma carne de R$ 40, R$ 50 o quilo. Vamos entender melhor como esse processo de impressão de dinheiro ocorre para, em seguida, entender seus efeitos. Desde o começo da pandemia, o balanço do FID aumentou de 4,3 trilhões de dólares para 7,24 trilhões em novembro de 2020. A carteira do FID deve subir para os 9 trilhões em alguns meses. Trata-se de dinheiro criado.
Como consequência, temos que 21% de todos os dólares americanos foram criados apenas em 2020. Muito dinheiro, né? É muito dinheiro criado em 2020. Mas também uma situação dessa de pandemia é triste. É triste, é muito triste o que a população vivenciou em 2020. Eu presenciei cada coisa. Todo mundo foi afetado, não tem como não ser afetado. Mas tem gente que sofreu muito, 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 muito de não ter o que comer. Repare no patamar, tá? Aqui fala sobre a política monetária e fala aqui, ó, os principais bancos centrais lançaram massivos programas de estímulo no início deste ano para conter as consequências do surto do coronavírus. Embora as recentes notícias positivas na frente da vacina contra o coronavírus tenham aumentado as esperanças de uma rápida recuperação global, ainda há um longo caminho a percorrer antes de que a economia atinja níveis pré-pânico. É improvável que os bancos centrais interrompam ou reduzam os estímulos tão cedo, um cenário que favorece cada vez mais ativos escassos como o Bitcoin e o ouro, que têm um poder de hedge contra a inflação. É um valor, né? Porque o ouro, o Bitcoin são escassos. Eles têm quantidades limitadas no mundo, então eles são considerados como valores de proteção do patrimônio para os investidores, que combate a inflação. O Brasil também segue a mesma linha. A base monetária e o dinheiro impresso no Brasil explodiram desde março e em outubro lançaram um salto de 427,8 bilhões de reais. Houve um aumento de 4,7% no mês e de 46,3% em 12 meses, mostrando que por aqui a impressora também está com força total. Imprimir dinheiro permite ao governo manter o sistema sem precisar fazer politicamente impopular. Fazer o politicamente impopular, aumentar impostos. Porém, penaliza a população com a inflação proveniente do aumento da base monetária. Mas é uma situação complicada, né? Porque mexe de um lado, bagunça de outro, mexe do outro lado, bagunça de outro. Porque o Brasil, imposto é que não falta. Pensa, aumentar mais imposto ainda? Deus me livre. E aqui fala o efeito Cantillon. Os efeitos da criação de dinheiro e das distorções provenientes do aumento da base monetária são conhecidos como efeito Cantillon. Quem é economista sabe explicar 1000 vezes melhor sobre isso, né? Eu fiquei sabendo desse efeito agora. O nome é uma homenagem ao economista que descreveu pela primeira vez as consequências da inflação sobre o sistema de papel-moeda no início do século XVIII. Devido ao seu grande conhecimento econômico, acumulou grande riqueza durante episódios como a bolha dos mares e do sul e a bolha do Mississippi, ocasionadas pela forte expansão monetária. A teoria proposta explica que quando um Estado emite uma grande quantidade de dinheiro sem lastro, quem realmente irá se beneficiar são aqueles que estão melhor posicionados na estrutura institucional, ou seja, aqueles que podem acessar o dinheiro logo no início, que são as empresas e o banco. Os bancos sem comparação, né? Banco é o melhor negócio que tem no Brasil, principalmente no Brasil. Banco que isso, juro em cima de juro. Cantillon explicou que os primeiros a receber dinheiro recém-criado têm uma renda aumentada, e conforme esse dinheiro vai migrando para os demais classes, vai perdendo seu valor. Assim, os últimos a receberem a moeda veem seu poder de compra se deteriorando à medida que a inflação de preços, à medida que ocorre a inflação de preços ao consumidor. Quando a oferta de moeda aumenta, os preços não acompanham imediatamente. Em vez disso, aumentam lentamente conforme os mercados reagem à nova oferta total de dinheiro. O resultado é uma redistribuição dos pobres para os ricos. Se os mais pobres fossem os primeiros a receberem o dinheiro recém-criado, não seriam tão impactados. Que foi uma coisa que o governo Bolsonaro tentou fazer, né? O Paulo Guedes aí tentou dar o auxílio mesmo lá na ponta. Em vez de dar o dinheiro para o banco distribuir, não. A pessoa ia na Caixa Econômica Federal e já pegava o auxílio. Porém, o que ocorre hoje é desse dinheiro chega primeiramente a algumas empresas e os grandes bancos comerciais, que são também quem emitem e concedem crédito. Juntos, bancos centrais e grandes instituições financeiras possuem o monopólio da emissão da moeda e da concessão de crédito, e por isso essa distorção ocorre. Richard Cantillon destacou os detalhes desse fenômeno em seu livro. Aí fala sobre o livro dele e tudo mais, mas deu para entender um pouquinho o efeito que acontece, né? O que acontece? E vamos ver agora o importante.
que é como o Bitcoin resolve esse problema. Essa parte aqui é interessante. Não quer dizer que o que está escrito aqui é certo ou errado. Isso não quer dizer que o que está certo ou errado aí, não. Mas faz você abrir a sua mente sobre o Bitcoin. Vamos ler aqui. E essa notícia eu achei importante, muito importante. Soluções para esses e outros fenômenos da economia foram pensadas por muito tempo e, felizmente, desde 2009, temos uma alternativa ao círculo vicioso proveniente de todas as formas de manipulação da moeda. O Bitcoin é a única solução pacífica para fraudes do sistema financeiro e fenômenos como o efeito Cantillon. Não sei se é a única, não sei se é a única. Tem muitos projetos aí entrando nessa linha também. Ele pertence a todos os seus usuários, sua política monetária já é claramente definida em seu código e nenhuma decisão centralizada pode influenciá-lo. A distribuição é feita de forma mais justa e a par da política, em que as novas unidades são concedidas apenas àqueles que trabalham, garantindo a segurança da rede. O cronograma de emissão de novos bitcoins é conhecido com antecedência até que todos os satoshis sejam emitidos até 2140. O Bitcoin, para quem não lembra, tem a quantidade máxima de 21 milhões de Bitcoin. Então, a perspectiva é que essas moedas sejam criadas até 2140. Enquanto o sistema monetário tradicional tem uma política de flexibilização quantitativa, o Bitcoin tem uma política monetária de endurecimento quantitativo, que protege o que você possui. Melhor ainda, o valor do Bitcoin aumenta com o tempo, sendo necessário ao seu detentor simplesmente adquiri-lo e economizá-lo. Por isso que fala Bitcoiner, né, que são os holders de Bitcoin, que serve como valor de reserva de proteção dos investimentos das pessoas. O processo para que a inflação seja absolvida e os juros retornem ao nível normais pode demorar, e até lá, quem não estiver preocupado em proteger seu patrimônio poderá sofrer com desvalorização da moeda fiduciária. Então é isso, galera. O Bitcoin é deflacionário e ocorre as distorções do sistema atual, remunerando apenas aqueles que asseguram o protocolo. E como sabemos, a quantidade é limitada a 21 milhões. Isso aqui eu falei agora. O ouro também pode atuar como reserva de valor e proteção. Também. E por isso que o Bitcoin é considerado o ouro digital, né? E aqui vai falar. Ó. Portanto, aqui o Bitcoin confirma seu status de ouro digital. Pois, por que o Bitcoin é considerado ouro digital? Além de toda a similaridade com o metal precioso, ainda tem vantagens como a portabilidade e divisibilidade. O Bitcoin é, portanto, a melhor alternativa antídoto contra o efeito Cantillon e várias outras distorções econômicas. É claro que o efeito Cantillon não é o único problema, mas é um fenômeno que reflete a realidade como a economia é conduzida. Juntas, todas as distorções da economia fortalecem cada vez mais o motivo que impulsiona a criação de soluções monetárias descentralizadas, que são as famosas DeFi. E temos várias aí. E no mês que o Bitcoin alcança patamares históricos de preço, devemos refletir ainda mais sobre a sua importância. Por isso que eu achei essa notícia muito importante. Essa notícia eu achei ela bem interessante. Eu li muito mesmo, a notícia é grande. Peço desculpas se ficou enjoativo, cansativo. Mas não quer dizer que o cara que disse está certo, está errado, mas é uma coisa que abre a cabeça para um novo tipo de pensamento. Né? Para você criar um raciocínio aí, pesquisar mais sobre o mercado de criptomoeda, que é a solução dos problemas que esse mercado tenta resolver e trazer mais soluções para o nosso mundo, né? Espero que essa notícia tenha ajudado a abrir a mente de vocês. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado e até a próxima.